Graça e paz, irmãos. O Senhor seja conosco mais uma vez, possa nos direcionar em tudo que Ele propõe a nós nessa noite. Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versos de número 5 até o de número 8. Diz assim um texto: Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Gálatas, capítulo 5, também, verso de número 22, apenas a parte A deste versículo. Mas o fruto do Espírito é amor. Então, mais uma palavra de oração. Senhor, nós te somos tão gratos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos mais uma vez, diante do Senhor mesmo e da sua palavra. Nosso pedido é que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor fale a cada um de nós. Tu conheces, ó Deus, cada um daqueles que aqui estão, as aflições, as angústias, as dores. Por isso, ó Deus, nós confiamos a nossa vida inteiramente em Tuas mãos, Senhor. Ó Pai, precisamos tanto da Tua ajuda, do Teu socorro, da Tua mão curadora sobre nós, nos libertando de toda inquietação, de todo tumulto, de todo medo. Faz-nos olhar para Ti mais uma vez nessa noite, Senhor. Torna esse tempo proveitoso na Tua presença. Revela-te a nós um pouco mais. Senhor, nós estamos aqui com a única finalidade de Te ver um pouco mais, de tocar em Ti. Portanto, ó Deus, em nome do Teu Filho amado, atende a oração do Teu povo. Ó Senhor, vem saciar a nossa sede e fome do Senhor mesmo nessa noite. Esse é o desejo do nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos, como havia compartilhado na semana passada com os irmãos, falado que quando nós estamos vendo essa questão do fruto do Espírito, que fala justamente desse trabalho do Espírito Santo na nossa vida, e de que talvez nós tenhamos chegado na parte mais prática de todo o contexto disso que nós temos lido. Então, quando nós lemos aqui Gálatas capítulo 5 e capítulo 6 também, Paulo nos exorta de que nós estamos no meio de uma semeadura. Todos nós estamos neste momento semeando. Ou estamos semeando no Espírito, ou estamos semeando na carne. Se estamos semeando no Espírito, colheremos vida eterna. Se estamos semeando na carne, colheremos corrupção. Mas de uma coisa é verdade, todos estamos semeando. E quando ele fala do fruto do Espírito, que quando lemos, como nós falamos na semana passada, irmãos, não é algo natural. Se a Escritura diz que o fruto é do Espírito, então ele é espiritual. Ele não é natural, não é carnal, não é terreno. Então nós temos que entender que esse fruto do Espírito nos fala especialmente das glórias de Cristo Jesus, do caráter santo de Cristo Jesus, da sua vida integral, do seu amor perseverante, da sua longanimidade, da sua paciência. Quando nós lemos esse fruto do Espírito e as suas características, nós não somos de maneira nenhuma tentados a achar que nós podemos produzir isso a partir de qualquer esforço humano. O fruto do Espírito é uma obra do Espírito nas nossas vidas. É uma obra de Deus em nossas vidas. É algo que vem dos céus, não vem de nós. É algo que só Deus pode fazer nos nossos corações. Então eu gostaria de falar um pouco dessa expressão que aparece aí
o fruto do Espírito é primeiramente amor. Se lemos a sequência toda, alguns têm tentado dividir esse verso 22 de muitas maneiras. Um outro irmão do passado disse que, embora nós possamos fazer isso de muitos modos, dificilmente nós vamos um dia conseguir dissecar a essência total do que significa isso. Mas então ele diz: amor, alegria e paz. E aqui alguns fazem uma referência de que esses aspectos do fruto do Espírito dizem respeito a Deus, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, na relação nossa conosco mesmo e também com os demais, com os homens, com os filhos de Deus. Então nós vamos hoje falar um pouco sobre essa questão do amor dentro desse contexto de Gálatas. Então nós lemos aqui Romanos capítulo 5, eu gostaria de voltar aqui para esse texto junto com os irmãos. O verso de número 5, Paulo diz assim: a esperança não confunde. Ou seja, ele está dizendo que a esperança que nós temos, a esperança que os filhos de Deus têm, ela não se mostra confusa, ou ela não sofre nenhum tipo de abalo, mas ele diz assim: a esperança não confunde. E por quê? E Paulo diz assim: o amor de Deus é derramado no nosso coração. E depois no verso 8 ele diz assim: Deus prova o seu próprio amor para conosco. Então, dentro desses 4 versos, Paulo apresenta para nós duas características do amor de Deus. A primeira, esse amor ele foi derramado nos nossos corações. E a segunda, este amor também foi provado. Foi derramado e foi provado. Paulo nos diz que esse amor então foi derramado. Essa é a característica básica para entendermos esse amor. O que ele está querendo dizer quando ele diz assim que esse amor foi derramado? Significa, irmãos, que esse amor ele não se manifestou de uma maneira pequena, de uma maneira contingenciada, ou quem sabe, a pequenas gotas. Paulo está dizendo assim que o amor de Cristo foi derramado para dentro dos nossos corações de uma maneira total e plena. Esse amor ele não foi dado em medida, mas ele foi derramado de maneira completa. É isso que ele quer dizer. O amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou seja, à medida que o Espírito Santo veio habitar em nós, à medida que o Espírito Santo habita em nós pela fé, Paulo está dizendo assim: o testemunho que se dá é de que o amor de Deus é derramado para dentro dos nossos corações. Nós somos cheios, nós somos completos, nós somos visitados e somos plenos neste amor. Então ele prossegue dizendo, o verso 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas o verso 8 ele diz, Deus prova o seu próprio amor. Então Deus derramou o seu amor, Deus prova o seu amor para conosco. De que maneira que Deus derramou o seu amor? Pelo seu Espírito Santo que nos foi outorgado. E de que maneira Deus prova o seu amor para conosco? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus então derramou o seu amor nos nossos corações pelo seu Espírito. E Deus provou o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, não há prova mais suficiente de que esse amor que Paulo descreve em Gálatas capítulo 5, não é outro, senão o próprio amor de Deus. O inexplicável amor de Deus, o imerecido amor de Deus, o insondável amor de Deus. Ele está dizendo que esse amor foi derramado para dentro de nós. Nós não tínhamos esse amor. Ele está dizendo que esse amor derramado nos nossos corações foi derramado pelo Espírito. Mas mais que isso, esse amor não só foi derramado para dentro de nós. Deus também quis dar uma prova do seu amor para conosco. Como se não bastasse o seu amor nos nossos corações, Ele ainda prova o seu amor para conosco, enviando Cristo Jesus para morrer
por nós, quando nós éramos pecadores. É assim que Paulo expressa esse amor. A palavra aqui traduzida por Paulo para amor, você conhece? É ágape. Então, o ágape é a causa que fez com que Cristo morresse em nosso lugar. O amor é a causa. A morte de Cristo é o efeito desse amor. Paulo descrevendo esse amor, há um texto aqui muito conhecido, 1 Coríntios capítulo 13. Paulo vai descrever esse amor talvez de uma maneira cirúrgica, podemos dizer assim, plena. Versos 4 a 8. E a expressão que ele usa é justamente essa, ágape. O amor que tudo suporta. É isso que ele está dizendo. O amor, verso 4, o ágape. Ele diz assim, o ágape, ou o amor, é paciente. O ágape é benigno. O ágape não arde em ciúmes. O ágape não se ufana, não se ensoberbece. O ágape não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. O ágape não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. O ágape tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O ágape jamais acaba. Esse não é o amor diferente, não é um amor que eu e você possamos sentir, desenvolver. Muitas das vezes nós vemos esse texto ser lido em cerimônias de casamento. E às vezes há uma forçação de que esse texto talvez signifique o amor de um homem para uma mulher ou de uma mulher para um homem. Mas, irmãos, basta lermos com cuidado para vermos que este amor não é algo natural. Para vermos que este amor é algo celestial, divino. Paulo está dizendo que esse amor, ele é paciente, benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se enche de soberba, não se conduz com inconveniência, não procura os seus próprios interesses, não se irrita, não fica ressentido do mal, nem se alegra na injustiça, mas se alegra com a verdade. E ele diz que esse amor tudo sofreu, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E mais, ele diz que esse amor não tem fim. Esse amor não tem fim. Uma escritora, uma irmã, no passado ela escreveu um trecho descrevendo esse amor, Jim Wicken, o nome dela, ela diz assim, claramente esse é um amor sobrenatural. E não é algo que qualquer ser humano possa praticar sem o poder do Espírito Santo. Como tem sua origem em Deus e é capacitado por Deus, esse amor não é cercado pelos limites mundanos que são frequentemente por outras formas de amor. O amor terreno e aquelas expressões que nós conhecemos no grego se referindo ao amor, seja o eros, seja o philos, seja o storge, sempre será limitado em sua capacidade. Ela está descrevendo para nós que esse amor é algo espiritual, que esse amor é algo celestial, que esse amor não vem de nós, que esse amor não nasce conosco, que esse amor não pode ser desenvolvido por nós, mas esse amor é algo divino, é algo celestial, mas é algo que Deus comunicou aos nossos corações, pelo Espírito que nos foi dado. E Deus não fez isso numa medida pequena, Deus fez isso numa medida enormemente grande. Paulo diz que esse amor foi derramado nos nossos corações. O fruto do Espírito é sobrenatural, assim esse amor também é sobrenatural, não é terreno e nem humano. E eu queria ver com os irmãos 3 características deste amor, baseado nesse texto de 1 Coríntios e também no texto de Romanos. A primeira delas, o amor de Deus não se manifesta por qualquer necessidade. Deus não precisava nos amar. Irmãos, Deus não nos amou porque Ele precisava nos amar. Se nós dissemos que Deus tem alguma necessidade, nós estamos falando de um outro Deus, não do Deus eterno, não do Deus cheio de glória e cheio de poder. Deus não tinha necessidade de nos amar. Esse amor é doado sem receio, abundantemente e livremente, porque Deus decidiu nos amar em si mesmo.
E sabe o que Deus fez? Ele nos ama em Cristo Jesus. E o seu amor não espera de nós absolutamente nada em troca. Irmãos, não houve nada em mim e você que pudéssemos ter feito para dobrar a vontade de Deus, para que Deus nos amasse. Deus nos ama incondicionalmente, livremente. Nós somos condicionados a amar, especialmente quando nós recebemos algo em troca. Deus não. O seu amor é livre, o seu amor é incondicional, o seu amor é insondável, porque o seu amor é sem receio, o seu amor é abundante. E como diz Paulo, o amor de Deus não tem fim. A Escritura diz assim: se Ele não nos negou o seu próprio Filho, como não nos dará, juntamente com Ele, todas as coisas? O amor de Deus, então, é insondável. Ponto 2, o amor de Deus não se manifesta por reciprocidade. A oferta do amor de Deus é de mão única, sem nada exigir em troca. Isso me toca muito, irmãos, porque não há nada que nós pudéssemos ofertar a Deus em troca do seu amor. E ainda que nós tivéssemos algo para dar a Deus, para sermos amados, esse amor então seria um amor impuro. Mas o amor de Deus é puro e santo, porque Ele nos ama, sem olhar aquilo que nós podemos dar a Ele em troca. Como nós vamos compreender isso? Ponto 3, o amor de Deus não se manifesta com base na qualidade do ser amado. Deus amou aqueles os quais ninguém amaria. Paulo escrevendo a Timóteo, primeira carta, capítulo 1, verso 15, se você quiser ler esse texto comigo, veja como ele se coloca. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Ele diz assim: fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Irmãos, queira Deus que nós tenhamos uma sentença assim acerca de nós. Eu sou o principal. Veja como Paulo diz, ele diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Cristo Jesus veio pelo pior. Cristo Jesus morreu pelo pior. Cristo amou o pior, morreu pelo pior, amou o pior. E Paulo diz assim: essa palavra é verdadeira, ela é fiel e ela é digna de toda aceitação. O pior dos homens foi amado por Cristo Jesus. O pior dos pecadores foi salvo por Cristo Jesus. O pior dos pecadores foi recebido por Cristo Jesus, salvo e perdoado. Romanos, capítulo 5, verso 7, não precisa abrir, nós acabamos de ler. Ele diz assim: pode ser que pelo bom alguém doe sua vida, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Pode ser que alguém se aventure a morrer pelo bom, num ato de heroísmo, num ato de pura vontade, mas quem morreria pelo pior dos pecadores? Quem morreria por mim? Quem morreria por você, irmão? Mais que isso, morrer não só por mim e por você, mas morrer carregando uma culpa que não era sua. Morrer levando em si mesmo toda a nossa pecaminosidade, a iniquidade dos nossos pecados. Por isso Paulo diz isso, essa palavra ela é fiel e ela é digna de toda aceitação, porque ele tinha consciência de que ele era o pior dos pecadores. Irmãos, nós precisamos ter essa consciência, no sentido de que nós venhamos a receber esse amor nos nossos corações, porque às vezes achamos que nós precisamos receber esse amor se há uma correspondência em nós. Olhamos para nós e nos sentimos tão aquém, tão frustrados, tão diminuídos, tão inválidos. Mas Paulo diz assim: a verdade é que Deus morreu pelo pior dos homens, em Cristo Jesus, para o salvar e para o libertar. Ele diz isso, descrevendo
natureza deste amor. Falando um pouco sobre isso agora, em Efésios, abre aqui comigo, por favor, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 4 e 5. Efésios, capítulo 1, verso 4 e 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Cristo Jesus. Irmãos, observe esse texto. Paulo está dizendo que ele nos amou antes de todas as coisas. Isso significa que ele nos amou antes de tudo que foi criado, antes de tudo que foi feito. Paulo está dizendo assim: eu era o pior dos homens, o pior dos pecadores, e Cristo me amou, e Cristo morreu por mim. Mas esse amor não nasceu no tempo, esse amor é antes do tempo. Ele nos amou e nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Irmão, eu sei que nós fazemos uma leitura da Bíblia e sempre começamos por Gênesis 1:1. Criou Deus os céus e a terra. E passamos a ler o livro. Mas Paulo está dizendo que nós fomos amados antes de Deus ter feito qualquer coisa. Antes de Deus ter criado qualquer coisa. Antes de Deus ter feito os céus. Antes de Deus ter feito a terra, de ter criado animais, estrelas. Deus fazia algo anterior a isso. E o que ele fazia? Ele nos amava. Ele nos escolhia em Cristo. O salmista diz que muito antes do nosso nascimento, ele nos chamava pelo nome e conhecia cada um dos seus dias. Irmãos, eu não sei se é um desafio para mim ou para você, mas hoje, meditando nesse texto, eu me senti muito, muito constrangido de pensar que nós deveríamos começar a Bíblia com esse verso. Nós fomos amados por Deus em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse criado. E se nós dermos esse passo, a conclusão que nós chegamos é que nós não podemos descrever a natureza desse amor. Nós não podemos conceber um amor assim. Nós não podemos conceber como que homens vis, pecadores como nós, como diz Paulo, os piores, fomos amados, escolhidos em Deus, antes da fundação do mundo, antes que ele houvesse criado qualquer coisa. Veja como Paulo chama este amor, aí em Efésios, também verso 4 e 5 do capítulo 2. Ele diz assim, você conhece o início do capítulo 2? Ele diz que ele havia nos dado vida quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Mas veja o verso 4, ele diz assim, mas Deus, nosso irmão Luiz já explicou muitas vezes essa preposição aí, mas, o quanto ela estabelece o contraste do contrário que estava exposto, desde o verso 1 até o verso 3, Paulo diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Veja que Paulo chama este amor de um grande amor. Eu não sei se eu deveria falar, mas pense sobre isso. Quando ele coloca grande amor, eu penso que Paulo está esgotado, ele não sabe mais como descrever isso. Então, talvez a única maneira que ele achou de colocar isso em letras aí, foi descrever esse amor como sendo um grande amor. Mas, se nós perguntássemos para Paulo, por que esse amor é grande? Grande é a qualidade deste amor. Grande é a qualidade que você dá a este amor. Como esse amor é grande? Como compreender que esse amor é grande? Porque nós não podemos apenas fazer uma referência que este é o amor de Deus. Mas então ele vai explicar para nós por que este amor é grande. Veja, o que torna grande esse amor? Sua causa. Qual é a causa do amor de Deus? Ele vos deu vida. Este grande amor, assim Paulo descreve, tem uma causa.
E a sua causa é a doação da vida àqueles que estavam mortos em delitos e pecados. Qual é a causa deste grande amor? A doação da vida. Paulo está dizendo que Cristo deu a sua vida por aqueles que estavam mortos em delitos e em pecados. E ele diz que isso só foi possível por causa de um amor muito grande. Por causa de um grande amor, essa vida foi doada. E agora ele pode dizer que aqueles que estavam mortos em delitos e pecados foram vivificados juntamente com Cristo. John Piper, escrevendo um comentário acerca desse verso, ele diz assim: penso sobre este grande amor, mas às vezes penso e tenho que parar. Ele diz assim: é mais do que eu posso suportar. Um amor que nos deu vida em Cristo Jesus. Quando? Quando nós estávamos mortos em delitos e em pecados. Cristo nos amou. E o seu amor foi manifestado. De que maneira? Quando Ele deu a sua vida para nos resgatar, para nos salvar, para nos unir juntamente a Ele mesmo. Não nos dando apenas uma vida natural, mas nos dando a sua vida indestrutível, a sua vida vencedora, a sua vida gloriosa, a sua vida que progride, que prossegue para o alvo. A vida de Cristo está em nós, irmãos, pelo Espírito de Deus que nos foi outorgado. E essa vida de Cristo que habita em nós pelo seu Espírito, tem essa mesma natureza, tem essa mesma ousadia e esse mesmo equilíbrio. Ele deu a sua vida para que nós tivéssemos vida. Ainda 3,19 de Efésios, ele vai explicar que e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Irmãos, esse verso não me parece uma contradição? Se nós pudéssemos pensar assim, como é que nós vamos ser tomados de toda a plenitude de Deus, se isso inclui conhecer o amor de Cristo, mas o amor de Cristo excede todo o entendimento? Se o amor de Cristo excede todo o entendimento, e compreendê-lo, portanto, é impossível para nós, como é que nós seremos tomados de toda a plenitude de Deus? Jonathan Edwards explica esse texto assim: à medida que nós nos maravilhamos com Deus mesmo, nós vamos ficando tão espantados na sua presença, que é isso que ele chama de sermos cheios, plenos de Deus mesmo. Nós nunca estaremos satisfeitos, nós sempre queremos conhecer mais e mais e mais. Embora sabemos que em nós somos incapazes de compreender toda a extensão desse amor. Mas, irmãos, quando meditamos nele, quando colocamos os nossos olhos neste amor, quando nós lemos sobre este amor na Escritura, como nós vemos Cristo transmitindo esse amor a nós, nós chegamos a essa conclusão, nós somos incapazes de entender. Mas, irmãos, quão maravilhados nós ficamos, quão a nossa fé é robustecida, e quanto mais nós nos alegramos na presença de Deus, ao compreender esse grande amor que Cristo manifestou por nós. E Paulo diz isso, quando nós vamos compreendendo, nós vamos sendo cheios da plenitude de Deus, expressa no amor de Cristo por nós. João, descrevendo isso, na sua primeira carta, 1 João capítulo 4, verso 10, ele diz assim: nisto está o amor. 1 de João capítulo 4, verso 10, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós, e enviou seu Filho, para a propiciação pelos nossos pecados. Não que nós amamos a Deus, não. Deus nos amou primeiro. Não que nós tenhamos uma disposição em amar a Deus. Deus nos amou independente da disposição do nosso coração. Não que nós tivéssemos capacidade de amá-lo, mas Deus nos amou na nossa incapacidade. É isso que Paulo descreveu lá em Efésios capítulo 2. Ele amou homens e mulheres que estavam mortos em delitos e em pecados. O seu amor nos encontrou
mortos em delitos e em pecados. Mas o amor de Deus em Cristo Jesus não nos encontrou mortos em delitos e pecados apenas. Ele vos deu vida juntamente com Cristo. Quando Ele veio a nós e viu a nossa situação, Ele nos vivificou juntamente com Cristo Jesus. Por isso Paulo diz que esse amor é um grande amor. E descrevendo, irmãos, falando sobre isso, o próprio Senhor, na sua chamada oração sacerdotal, João capítulo 17, João 17, verso 26. O nosso Senhor orando, Ele diz assim: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer. Eu não sei se alguém aqui tem uma versão, algumas versões dizem assim: eu ainda o farei conhecer mais, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Observe, irmãos, eu lhes fiz conhecer o teu nome, mas o Senhor diz assim: e eles ainda conhecerão mais. Nós ainda estamos conhecendo mais, porque o Paracleto habita dentro de nós. Ele está fazendo com que as palavras de Cristo Jesus, dentro de nós, sejam espírito e vida. Que elas dentro de nós estão gerando em nós esse fruto do Espírito, esse amadurecimento para Ele mesmo. E aí ele diz isso: eles ainda conhecerão mais, a fim de que o amor com que me amastes. E quando foi que o Pai amou o Filho, irmãos? Ele ama o Filho desde a eternidade, para sempre. Ele está dizendo assim, esse amor que o Pai tem para com o Filho, eterno, é isso que ele está dizendo: o amor com que me amastes, esteja também neles. Em outras palavras, o Senhor está orando e dizendo que o amor com que o Pai o ama é o mesmo amor com que somos amados pelo Pai, sem diferença. Oh, irmãos, que peso tem um texto desse para cada um de nós. Nós que somos falhos, amamos os nossos filhos igualitariamente. Deus sendo santo e tendo o seu Filho Cristo Jesus, a glória da glória, a primícia das primícias, o santo dos santos. Ele está dizendo para que eles sejam amados, assim como eu fui amado, e eu neles esteja. Graças a Deus. Meu irmão, você sabe que essa oração foi ouvida, porque essa frase final que diz assim, e eu neles esteja, está plenamente cumprida, graças ao Senhor, porque essa vida foi ofertada. Ele morreu pelos nossos pecados, mas Ele não ficou na morte, Ele ressuscitou, Ele ascendeu aos céus, e quando Ele ascendeu aos céus, o Pai cumpriu aquilo que estava prometido, como nossos irmãos têm compartilhado. Isto que vedes e ouvis, o Espírito Santo derramado dentro dos nossos corações. Por isso essa oração foi plenamente atendida. O Senhor está em nós pelo seu Espírito. Oh, irmãos, que alegria e segurança nós temos. Esse amor habitando dentro de nós, essa vida de Cristo dentro de nós pelo seu Espírito. E sabemos que a única coisa que o Senhor está fazendo, esse Espírito, fazendo com a minha vida e com a sua vida, é nos fazer mais parecidos com Ele mesmo. Por isso, irmãos, o amor é uma característica tão importante daqueles que são discípulos do Senhor. João diz que se nós dissermos que conhecemos a Deus e não amamos, nós não o conhecemos. Oh, irmãos, nós precisamos aprender com o Senhor. Esse amor que não espera nada em troca, esse amor que tudo crê, que tudo suporta, esse amor que não é ranzinzo, não é brigão, não é agressivo, esse amor que não é outro amor, senão o amor de Cristo nos nossos corações. É por aí que esse fruto do Espírito tem que começar. Se o fruto do Espírito é a semelhança de Cristo nas nossas vidas, não tem como ser diferente, meus irmãos e minhas irmãs. Nós precisamos ser trabalhados por esse amor, quebrados no nosso ego por esse amor, dobrados na nossa vontade por esse amor, porque se nós não nos rendemos a este amor, irmãos, o que mais converterá o nosso coração?
se esse amor não nos levar de joelhos aos pés de Cristo e dizer: Senhor, eu não mereço tão grande amor, mas eu te louvo porque eu fui amado incondicionalmente, o que será capaz de converter o nosso coração? O que será capaz de convencer-nos? Por isso, irmãos, deleitar no amor de Deus é segurança para nós. Por isso Paulo disse, essa palavra é fiel e ela é digna de toda aceitação. O Senhor veio por você. Paulo diz, ele veio para salvar o principal dos pecadores. E se nós fôssemos os únicos, ou se um de nós aqui fosse o único, o Senhor teria vindo por amor a nós. É isso que Paulo está dizendo. Irmãos, que o Senhor nesse tempo, Ele encontre essa característica tão bela de Cristo Jesus na nossa vida. Um amor que não seja só de palavras, mas que seja também de ação, de afeto, de entendimento, de discernimento, de perseverança, de misericórdia. Um amor que não vem deste mundo, um amor que não espera nada em troca, mas é um amor que descansa no fato de ter sido amado incondicionalmente. Irmãos, o que vai nos capacitar a amar uns aos outros não é desenvolver amor a partir de nós. É nós amarmos porque nós fomos amados. É nós perdoarmos porque fomos perdoados. É nós aceitarmos porque fomos aceitos. Só o Espírito Santo pode fazer isso no nosso coração. Por isso, uma outra característica que Paulo diz acerca deste Espírito é que ele atuou com poder ressuscitando a Cristo Jesus dentre os mortos. E assim, ele está cumprindo a sua obra dentro de nós, com poder. O Espírito Santo de Deus está trabalhando em nós, com o seu poder, com a sua graça, com a sua perseverança. Como muitos têm orado, o Senhor tem pegado firme, o Senhor não desistirá, e a obra não ficará incompleta. Assim como Eliezer apresentou aquela esposa a Isaac, um dia nós seremos apresentados na pessoa, na presença do nosso amado Senhor. O irmão Austin Sparks, descrevendo isso, ele diz que naquele dia, muito provavelmente, ele diz que imaginava um grande telão e um filme da história da igreja passando, e ele disse assim, todos nós olharíamos um para os outros, surpresos e boquiabertos, perguntando como isso foi possível. Mas graças ao Senhor, Ele deixou o seu fiel servo, o Espírito Santo, que habita em nós, que está trabalhando em nós, e que com certeza, meu irmão e minha irmã, até aquele grande dia, concluirá cabalmente a sua obra. E nós seremos a noiva, a esposa do Cordeiro, como descrita na palavra, sem mancha, sem mácula, nem ruga, e nem nada semelhante a isso. Que o Senhor nos anime, irmãos, que o Senhor nos encoraje, e que o Senhor nesse tempo realmente venha aprofundar o seu trabalho em nossas vidas. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, Pai, reconhecendo que fomos amados de uma maneira incompreensível, mas quanto mais meditamos nesse amor, Senhor, mais completo estamos na Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, vem consolar os nossos corações com este amor. Senhor, vem nos animar com este amor. Senhor, vem nos transformar pelo poder deste amor, ó Pai. Ó Espírito Santo, nós cremos sim, essa palavra é verdadeira. Nós éramos os piores, mas fomos amados incondicionalmente. Cremos que o amor de Deus está derramado nos nossos corações. E cremos que Deus provou o seu amor para conosco, quando Cristo morreu na cruz por cada um de nós. Ó Senhor, não nos deixe rejeitar este amor, Senhor. Senhor, tira toda a dureza do nosso coração, toda a obstinação da nossa vida, Senhor. Faz de nós um povo que se alegra no Teu amor, um povo que canta o Teu amor, um povo que espera no Teu amor, um povo, Senhor, que não nega, que não vira as costas ao Teu amor, mas que nós sejamos esse servo fiel, Pai, diante do Senhor, experimentando este amor, vivendo este amor, abraçando este amor, crendo neste amor. Pai, no nome de Jesus, nesse tempo que nós estamos vivendo, tempos tão difíceis, Senhor, mas que a alegria, por causa deste amor, ela venha preencher o nosso coração, Senhor, tirando para fora toda dúvida, toda angústia, toda ansiedade, Pai, toda inquietação,
toda amargura, Senhor, de coração, de pensamento, de ressentimento, que o Teu amor venha nos curar nesse tempo, ó Pai. Nós oramos a Ti, no nome de Jesus, Pai, pedindo que o Senhor persevere conosco, ó Pai. Não nos deixe, não solte as nossas mãos, Senhor. Confiamos inteiramente em Ti, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Amém.